Meu nome é Georgiane, eu sou a psicopedagoga da escola, sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em administração escolar, psicopedagogia e estou concluindo meu curso de psicologia. E isso me dá um suporte para estar aqui no Colégio Mirassol, colaborando no desenvolvimento emocional, psíquico e cognitivo dos filhos de vocês, que são os nossos alunos. E eu estou aqui no colégio, algumas vezes durante o mês, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de parceria. A gente conhecendo um pouquinho a história dos filhos de vocês e aconselhando, na medida do possível, essa caminhada nessa trajetória deles. E aí, iniciando a nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre a escola. A escola ela tem uma missão, né? Ela não vem por acaso. A nossa maior missão é oferecer uma educação inovadora, fundamentada em valores éticos, sociais, morais, que promova a excelência humana e acadêmica. E o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Esse é o foco da gente. Nós temos também alguns valores que são prioridades para o Colégio Mirassol. Desenvolver autonomia, discernimento entre os nossos alunos, respeito às diferenças, solidariedade, alteridade e responsabilidade na cooperação e a cordialidade. São algumas coisas que são prioridades para o Colégio Mirassol. Dentro disso, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que é educação infantil? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Vocês que estão chegando agora, qual é a ideia que vocês têm de educação infantil? Algum pai gostaria de falar? Alguma mãe? O que é educação infantil para vocês? Isso é porque são tímidos ou é porque ninguém sabe o que é educação infantil? Mas tudo bem, a nossa primeira reunião, vamos lá. Gente, a educação infantil é um período sagrado, é um período muito importante, é um período de descobertas, é um período onde a criança está se abrindo para o mundo, é um período onde ela começa a desenvolver a interação social. É sabido de todos nós que a escola ela não trata mais só da cognição, da aprendizagem do aluno. Nós temos a internet, Google, né, que pode auxiliar na questão do desenvolvimento acadêmico. Mas a escola, ela oferece a oportunidade que nenhum tipo de tecnologia é capaz de desenvolver na criança, que é a possibilidade de se socializar-se, de aprender com o outro. Nós temos um psicólogo, né, educador também, chamado Vygotsky, que há um tempo atrás ele nos deixou essa referência. O ser humano, ele aprende com o outro, seja nos arranhões, seja na cooperação, no exemplo, mas aprende com o outro. Então, por mais que em casa se tenha todo um apoio no letramento, na decodificação de letras, símbolos, ela pode até ser alfabetizada em casa. Essa criança, ela pode, como antigamente acontecia. A criança, ela vinha para a escola, às vezes só no primeiro ano, porque a educação infantil, antigamente, antes da nova LDB, ela não era reconhecida. Então, os pais colocavam as crianças, às vezes, só como sistema de creche ou para brincar. Mas isso hoje, através de várias pesquisas, mudou. A escola agora de educação infantil, ela é sim obrigatoriedade, um direito e um dever, né, que a criança tem, direito da criança e dever dos pais. Por quê? Porque se investigou que é na educação infantil que essa criança, ela vai ter a possibilidade de saber no futuro quem é ela, né? Vai se formar a identidade e uma série de outras coisas que irão acontecer. Então, a educação infantil, eu queria deixar aqui bem claro para vocês o tamanho da importância. Para isso, a gente precisa estar de mãos dadas para que ela aconteça da melhor maneira possível. Principalmente a questão da adaptação.
Então, na educação infantil, é a fase que envolve a criança de 0 até 6 anos. Ela é considerada a primeira etapa básica da educação, primeira etapa da educação básica. E o objetivo é desenvolver integralmente essa criança no aspecto cognitivo, que é aquela parte da aprendizagem, onde ela vai aprender as cores, os números, vai aprender o letramento, para que ela saia para o fundamental alfabetizada. Nos seus aspectos físicos, onde se trabalha a motricidade, onde se trabalha os aspectos como teatro, envolve todo esse lado físico. E o socioemocional, que é esse que eu expliquei para vocês e talvez o mais importante de todos, porque é nos aspectos socioemocional que vai definir toda a estrutura dela no futuro. Essa criança, ela pode ter um excelente desenvolvimento e estímulo cognitivo e físico, mas se ela não tiver o emocional, no futuro aquilo pode desmoronar. A gente sabe histórias de grandes pessoas, que se tornaram gênios, mas que por conta do emocional perderam muita coisa. Steve Jobs é um dos exemplos, uma potência e inteligência, mas teve um histórico de vida muito complicado pela dificuldade social que ele tinha. Então, nós nos propomos aqui no Colégio Mirassol trabalhar esse tripé cognitivo, físico e emocional. E isso vocês vão ver através dos projetos que a escola vai oferecer, dos passeios de campo, dos eventos, as festas comemorativas, onde vai ser trabalhado esses 3 eixos. Então, está aqui a pirâmide desse tripé que a escola Mirassol, dentro das leis de diretrizes e base para a educação infantil, ela se propõe. Em primeiríssimo lugar, nessa pirâmide, está a afetividade. É impossível a gente conseguir trabalhar um desenvolvimento das outras áreas, que é a motora, física, e a cognitiva, se a base não está fixa, E essa base aí é a parte afetiva. A criança chegou em casa, meu filho, como foi seu dia na escola? O que aconteceu? Procurar desenvolver nessa criança a capacidade do relato, de puxar dela o desenvolvimento da linguagem. Nisso aí, além de você trabalhar a parte afetiva, você também está trabalhando o cognitivo dela. Procurar vir às reuniões de pais, saber como é que está o desenvolvimento do seu filho, isso é também a parte afetiva. Outro ponto importante, para os pais que estão chegando agora, vão ter naturais, dúvidas que chegam aí, principalmente papai e mamãe de primeira viagem. Tem alguém aqui, papai e mamãe de primeira viagem? Levanta aí a mão. Pronto, então é natural que vocês tenham dúvida, vem a fase das mordidas, a fase do egocentrismo. Então procurem nesse momento a coordenação da escola, a direção, para que tirem as dúvidas. Não deixem essas dúvidas ficarem guardadas na gaveta em casa. E tampouco procurem mencionar qualquer tipo de insatisfação na frente dos filhos de vocês. Porque isso é muito perigoso. Como eles estão tendo a primeira experiência, qualquer palavrinha que for absorvida pode gerar neles um problema muito mais sério no futuro. Então, todas as dúvidas, qualquer insatisfação e também elogios, procurem a coordenação para que a gente tenha também esse norte do nosso trabalho com os filhos de vocês. A parte motor e física, ela é muito clara, É muito óbvia. A criança, quando ela vem à escola, ela trabalha isso com as músicas, As aulas de campo. E a parte motora também é muito importante para desenvolver a parte cognitiva. Tem muitas crianças que elas não têm autonomia, têm dificuldade na autonomia. A gente percebe isso na sala de aula. Se é para pegar o sapatinho, o livrinho que está na bolsa, geralmente ela é um pouco mais dependente, não consegue. Essa criança que ainda não tem autonomia desenvolvida, ela repercute na parte cognitiva, no tônus muscular. Não consegue ter firmeza, tem dificuldade na pegada do lápis. Muitos pais, às vezes, ainda pegam na colher, colocam na boca do filho. Tudo isso impede que a criança, toda essa parte motora, impede que a criança desenvolva autonomia e não tenha essa pegada
no lápis. Com isso, não desenvolve o tônus muscular. Consequentemente, ela vai ter um desenho mais leve, vai ter mais dificuldade de identificar limites do desenho. Então, é muito importante que vocês nos ajudem, permitindo que os seus filhos façam as tarefas de casa. Com estímulo, sim, mas evitem fazer por eles. Às vezes a gente chega e vê tarefas lindas, pintadas, e a gente sabe que aquilo ali não foi da criança. Foi a mamãe, o papai ou a professora de reforço que queria que a tarefa ficasse linda e fez por ela. Realmente fica joia, mas perde o objetivo. Então permita que eles se sujem, rabisquem, que peguem nas massinhas, que peguem no barro, que façam a tarefa mesmo que rabiscada, porque é nisso que a criança vai se desenvolver, que ela vai crescer. E aí ela vai atingir o seu maior nível, que é o nível de cognição. As crianças de 0 a 6 anos, nós chamamos Piaget, um grande biólogo que contribuiu na educação. Ele nos disse que a criança de 0 a 6 anos, ela está passando pelo período operatório, pré-operatório e operatório concreto. Ou seja, essa criança, ela é sensorial, ela precisa pegar, sentir cheiro, ela precisa passar no corpo para que ela possa compreender. Ela não desenvolveu ainda o que nós chamamos de abstração. Essa criança, ela não consegue fazer uma continha sem utilizar os dedos, né? Ela precisa pegar. Então, amassar papel, colocar, né, os palitinhos, tudo isso, para ela atingir esse nível de abstração, ela está sendo preparada para isso. Que é o que está no topo da pirâmide. Se ela não tiver oportunidade, se não for permitido que ela tenha, pelo menos minimamente, essas condições que está na base da pirâmide, ela não chega lá. E muitas vezes nos deixa muito triste quando a gente atende pais onde cobram muito dos filhos e dizem assim: ai, mas ele é muito preguiçoso, ah, mas eu tento e ele não consegue. Mas assim, muitas vezes a criança recebe uma cobrança, mas ela não tem ali a parceria, o caminhar junto, vamos fazer junto? E é, portanto, nessa parte onde ela começa a apresentar as dificuldades. Então aqui estão as áreas de aprendizagem. E agora eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Eu gostaria que levantassem aí os braços os pais que estão chegando agora do Infantil 2 e do Infantil 3 pela primeira vez aqui no colégio. 2 e 3, só 2 e 3. Ah, o recado aqui é principalmente para vocês. Pessoal, o início da aula, o nosso período de adaptação é um verdadeiro parto. É o segundo parto que vocês vão ter na vida. Mas ainda bem que é o último. Acho que depois disso, só na adolescência, quando se casam. Dê um tempinho para a gente curtir um pouquinho. Mas por que é um parto, gente? Se a criança vem para a escola e ela não chora, o pai e a mãe saem arrasado, triste. Poxa, deixei para lá, me deu tchau, mandou embora. Não me ama, não me quer, frio. Meu filho é muito frio, estou preocupada. Eu vou marcar com a psicóloga do colégio para saber, porque ele não chorou. Agora, se ele chora, eu vou tirar do colégio. Está acontecendo alguma coisa, chora. Então, gente, o período de adaptação é um período muito difícil. O que a gente recomenda aí? Vai algumas dicas importantes. Primeiro, prepare o seu filho. Comece a conversar desde já, explicando que ele vai para a escola, vai conhecer novos coleguinhas, que você vai deixar aquela criança um tempo na escola, mas que você vai voltar para pegar. Porque esse choro, ele tem vários segmentos. Tem o choro do sentimento de abandono. A minha mãe não me quer mais, me colocou ali, não vem me buscar, ela não me ama. Na cabecinha a leitura é essa. Ou se não, a minha mãe me deixou aqui na escola para brincar e não quer mais me pegar. Então assim, passa na cabecinha deles muita coisa. Ou às vezes, é tão bom estar em casa, assistindo televisão, acordando tarde, por que eu tenho que vir? O primeiro dia, o segundo, às vezes é até legal, é como se fosse um parque de diversão. Mas quando isso se torna rotina e a criança precisa vir todos os dias como uma regra na vida, aí ela chora. Porque quem é que não quer estar em casa? Quem é que quer trabalhar chovendo,
pega, vai trabalhar no lugar de você estar em casa assistindo televisão, comendo pipoca, assistindo filme. Quem que não quer? A criança também não é diferente. A gente vai, adulto, porque sabe do nosso compromisso social que a gente tem. Mas quem não gosta de um final de semana, de um feriado para ficar em casa? Então essa rotina vai acontecer também. Então a criança ela vai passar por várias fases no período de adaptação. E nós, colégio e família, precisa da ajuda de vocês nesse entendimento, né, da adaptação. E ter aí muita paciência com essas crianças que estão chegando aí. Conversar, outra coisa muito importante, não mentir. Nada de sair escondido. Nem que ela fique chorando e você saia de coração partido, mas fale a verdade. Porque nesse momento, se você mente para a criança, ela vai sempre acreditar que você vai enganar ela. Então, mamãe vai deixar você, papai vai deixar, mas eu volto para lhe buscar. Eu sei que você está sentindo, mas é necessário. Então, ser sincero, não cair na emoção do choro e confiar no colégio. O Colégio Mirassol tem muitos anos de experiência com esse período de adaptação. São quantos anos aqui já? 31 anos. Dá para a gente criar um pouquinho de crédito com vocês, não dá? 31 anos. Então, confiem no trabalho da gente, porque todo ano a gente passa, né? É um know-how já que a gente já adquiriu nesse período de adaptação. E a gente tem a tia Miriam ali no pé da gente. Então, não se preocupe, porque vai ser bem feito o trabalho, eu garanto para vocês. Mas precisamos que vocês confiem. Segundo ponto, muito importante, é o período que acontece das mordidas, que acontece no infantil 2 e no infantil 3. Pessoal, em qualquer colégio do Brasil e do mundo que vocês colocarem filhos de vocês, vocês vão passar por problemas de mordidas. Por mais que a escola tente impedir, por mais que a gente procure estar orientando, isso poderá vir a acontecer, porque faz parte dessa fase. É claro que a gente não quer que o nosso filho chegue em casa com uma mordida, com alguma coisa. Mas quando a criança interage com o outro, quando há uma disputa de brinquedo, né, onde ela está se colocando, onde ela está aprendendo a superar frustrações, isso é passível de acontecer, né? Então nós vamos estar ali para trabalhar isso com a criança, para estar ali orientando, para que ela compreenda que é importante compartilhar, que a tia não é só dela, a professora não é só dela, são de todos, né? Que os brinquedos não é só dela, que os brinquedos são de todos. E essa partilha, no período de egocentrismo, é muito difícil. Então, está sujeito a acontecer situações dessas, né? Eu queria só deixar aqui para depois, futuramente, caso vocês queiram pesquisar, essa é a lei do MEC, né, que regularizou a educação infantil. Então, no seu artigo 4º, lá da lei, ela diz o seguinte: as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro de planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que na interação, relação e práticas cotidianas vivencia, constrói sua identidade pessoal, coletiva. Ela precisa brincar, ela precisa imaginar, fantasiar, desejar, para que ela possa aprender. E aí ela observa, ela experimenta, ela narra, ela questiona, ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo aí uma cultura. Então daí eles regulamentam a educação infantil como norma e lei. Mais um pouquinho aí, essa criança cresce e ela vai chegando aí no infantil 4 e no infantil 5. Quem são os papais aqui de infantil 4 e infantil 5? Joia! Essa criança, ela vai estar no período intermediário, que é o período que nós chamamos de letramento. Talvez vocês já ouviram falar nessa palavra, não já? Letramento. Mas muitas vezes a gente não entende o significado. Leitura e letramento, existe uma pequena diferença. A criança, ela aprende a decodificar letras que para ela são símbolos. Letrinha A, letrinha E,
e vai fazendo a junção silábica, né? O oi, o ei, babebe, bobu, tudo para ela, isso começa a fazer um sentido. E essa fase da decodificação silábica, quando ela começa a tomar um sentido, acontece aí o que nós chamamos de letramento. É quando as letras passam a ter sentido. Então a criança, ela precisa ser estimulada em toda a sua plenitude. Se você sai com ela para o supermercado, vai fazer compra, estimule em casa, vá lá perguntando que letrinha é, músicas, né? Então tudo isso vai cooperar nesse processo do adiantamento dela na fase de letramento. Mesma coisa acontece com as tarefas de casa. Procurem estar sempre presente, não deixe o seu filho vir para a escola sem as tarefas. Ele se sente às vezes um peixinho fora d'água, quando todos estão apresentando e ele não apresentou a tarefa. Então é importante que a família esteja junto, desenvolvendo ali a autonomia das crianças, para que elas possam, elas mesmas, estarem fazendo as atividades, né? E dessa forma ela vai estar ali construindo, né, a sua história, construindo o seu desenvolvimento. Então, no fundo, quando a gente tira toda a ideia, o letramento ele é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais. E a criança, ela não vai aprender só no beabá, né, como a gente chama. Ela vai aprender quando ela escuta uma música, quando ela assiste um filminho, quando ela está participando das relações que acontecem na escola. Tudo isso é fonte de aprendizagem. Nós temos um grande cientista norte-americano chamado Gardner. Ele é o descobridor dos 7 tipos de inteligências validadas no mundo hoje. Antigamente, acreditava-se no teste do QI. Crianças que tinham altas habilidades, né, eram inteligentes, e crianças que não eram. Gardner, ele veio mostrar que isso não existe. Todos nós temos um tipo de competência, um tipo de habilidade. O teste do QI, que ainda hoje é aplicado pelo grupo de psicólogos, né, ele só privilegia 2 áreas, a área da linguagem e a área da matemática. Mas nós sabemos que existe inteligência musical, inteligência emocional, inteligência sinestésica corporal, que é aquela inteligência dos atletas, né, do Ronaldinho. Então, essas outras inteligências, elas estão às vezes colocadas naquela criança ali, que vai desabrochar no futuro. Então a gente nunca pode desacreditar ou dizer que nossos filhos são preguiçosos. Existem outras coisas que estão ali guardadas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os projetos que a escola tem, né? Isso vocês vão ao longo do ano saber um pouco mais. Mas na escola a gente tem muitos projetos. Aqui é só uma pincelada. A gente tem a hora do conto, a caixa surpresa, que é uma coisa mágica que acontece na escola, né? Temos a literatura infantil, teatro, a escola é um processo de movimento constante. E assim, nós vamos ter também aí a fase das gripes, dos resfriados, né? Tem a fase dos piolhos que acontece. Tudo isso acontece durante o ano. Quando o seu filho estiver doente, realmente evite de mandar para a escola. Por quê? Porque nós temos várias crianças, e às vezes uma criança que está gripada ou que está com alguma incondição de vir à escola, acaba que passando para o outro. Mas uma vez que essa criança já está apta a ir para a escola, não deixe faltar sem motivo, porque ela acaba que perdendo tudo isso. É claro que a saúde está em primeiro lugar, mas se ela está bem, está disposta, evitem as faltas, porque a criança que falta, ela vai perdendo o conteúdo. Quando chega no dia das avaliações, ela apresenta dificuldade, né? Por ela não ter, a dificuldade que nós chamamos de grau 2, né? Tem a dificuldade de grau 1, que é a dificuldade normal do aprendizado, e a dificuldade de grau 2 é a dificuldade que a criança tem por não ter visto o conteúdo. E essa dificuldade de grau 2, ela pode gerar a dificuldade de grau 3, que é a dificuldade de base. Aí essa criança vai indo para as outras séries com a dificuldade de base, que pode se tornar no futuro a dificuldade de grau máximo, que é a dificuldade 4, que nós chamamos de transtornos.
Uns são inatos, outros podem ser adquiridos. E esse processo começa na educação infantil. Já estamos terminando e eu não poderia deixar de falar para vocês algumas coisas muito importantes. Nosso horário, agenda, fardamento, material didático, brinquedo e os aniversários. Nós temos na escola o nosso horário de entrada, horário de saída, que vocês vão ter ciência, né, disso. E a questão do horário é muito importante, que a criança obedeça aquilo que está estipulado. No horário de chegada, existe a acolhida, o momento da acolhida. Quando a criança perde esse momento da acolhida, da rodinha de conversa, ela chega muitas vezes indisposto e aí vai apresentar dificuldade nos conteúdos, porque ela não foi motivada para estar lá. O horário da saída, outra coisa muito importante. Muitas vezes, às vezes acontece o imprevisto, mas procurem estar na escola no horário correto de buscá-las. Muitas vezes os pais atrasam e essa criança começa a ver os coleguinhas indo embora. Vai um, vai outro, e ela fica sozinha na sala. Depois leva para a direção. E aí ela começa a chorar, porque todo mundo foi embora e ela não foi. Ela vai se sentir abandonada. No outro dia, quando essa criança não é verbal, não sabe exteriorizar, no outro dia ela não quer mais vir para a escola, ela começa a chorar. E aí os pais ficam, aconteceu alguma coisa, meu filho não quer mais para a escola. Então, a gente tem que nos preocupar nesse primeiro momento em todas as arestas. E essa questão é muito séria, né? Horário de chegada e horário de saída. Não pela gente, né? Mas por eles, que estão nessa fase do desenvolvimento. Agenda. A agenda é um meio de comunicação entre a escola e a família. É na agenda que vai todo o recado que acontece durante o ano. Passeios, eventos, avaliações. Os pais que não olham a agenda, às vezes tem um passeio, alguma coisa interessante, e aí vem no dia, às vezes é uma roupinha diferente para trazer, e a criança vem de farda e acaba nem indo para o passeio porque o pai não sabia, a mãe não olhou a agenda. Então a agenda é muito importante, porque no dia a dia a gente não tem essa oportunidade de estar conversando. Então é na agenda que vão os recados. O material didático, é importante ter zelo com esse material didático, né? Procurar encapar, né? Olhar para não sujar, porque ela também está aprendendo os princípios básicos da higiene, do cuidado, né? E ela precisa ser ensinada. Brinquedo, outra questão importante. Muitas vezes a criança sempre traz o seu objeto de valor, o seu objeto de desejo, né? Freud falava que todos nós um objeto de desejo. A criança tem o dela. É um carrinho, é uma boneca. E ela, para se sentir segura, muitas vezes ela quer trazer esse material para a escola. É importante que também vocês vejam as regras do dia do brinquedo na escola. Tem momentos que vai ser necessário trazer, mas tem momentos que não. E é importante respeitar isso, porque naquele momento que não é para trazer o brinquedo, quando a criança traz, ela perde o foco da aprendizagem. Ela quer o tempo todo estar brincando com o seu boneco, com o seu carrinho, e ela não vai querer participar da aula. Então, é importante que vocês também nos ajudem na tarefa dos brinquedos. E os aniversariantes também do dia, né? Combinar com antecedência, conversar com a coordenação da escola, né? Para que não seja pego de surpresa. Transporte escolar vai ser falado, né, na escola. É importante vocês avisarem os transportes, a questão de horário de saída, né? Vou falar um pouquinho agora do meu trabalho, que vai acontecer na escola, né? 2 vezes por mês. Para os pais que não sabem o que é o serviço de psicopedagogia dentro da escola, ele acontece da seguinte maneira. Nós fazemos uma avaliação. Quando as professoras solicitam, começam a perceber algum desnível naquele processo de aprendizagem ou uma adaptação mais demorada, elas solicitam uma avaliação. Então eu vou para a sala, faço entrevistas com a criança, com a professora, com os pais, chamo as famílias e aí a gente vai fazer uma coisa chamada anamnese, que é um estudo do histórico dessa criança. E aí, depois do estudo do histórico da criança, a gente vai converter isso aí em estratégias para trabalhar com essa criança. Fora isso, né,
Em determinados momentos, a gente promove também com os maiorzinhos as palestras, tanto para pais quanto para alunos, para a gente fazer esse vínculo, esse linking, né, do que está acontecendo. E às vezes é necessário um encaminhamento. Eu queria explicar para vocês que a psicopedagogia institucional, ela é diferente da psicopedagogia clínica. Na escola não pode fazer trabalho clínico, só institucional. Aqui na escola, o meu trabalho é de psicopedagogia institucional. Portanto, eu vou avaliar todos os alunos com as suas demandas e dificuldades, mas eu não posso trazer esse aluno para fazer um trabalho individual. Não é permitido por lei, né? Precisa ter um consultório, equipamentos necessários. Então, se esse aluno está apresentando algum problema de fono, percepção visual, né, dislalia, uma possível dislexia, TDAH, aí a gente faz um encaminhamento e aí esse aluno, às vezes a gente dá até sugestões, né, de locais, e esse aluno passa a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar de terapeutas que vão completar o trabalho da escola no contraturno, e aí nós vamos estar dando esse relatório do que observa-se na escola e recebendo também relatório para um desenvolvimento melhor. Mas isso é só em caso de necessidade, né? Em caso de alunos que passam por algum processo que necessitam, né? Não é geral, né? Não é para todos os alunos isso. Com isso, eu queria estar encerrando esse primeiro momento do slide e passando para vocês agora um pequeno vídeo de 6 minutinhos para que vocês possam entender mais ou menos o que é um sonho de criança, né? Quais são as expectativas que elas têm.